Vai lá, Badini. Capítulo 13, Mateus capítulo 13. Vai gravar? Vamos. Mateus capítulo 13, versículo 8. Diz assim: E outra caiu em boa terra e deu fruto. Um grão, olha só que tremendo isso. Um grão produziu 100, o outro 60 e o outro 30. E mais para frente Jesus ele explica, né, essa parábola, né? Ele fala que o que é que o semeador ele semeia ali? Na verdade é a palavra de Deus. Esse grão, essa semente é a palavra de Deus. E aqui no versículo 8 fala que um grão produziu 100, outro grão produziu 60 e outro produziu 30. Ou seja, uma semente que é plantada no coração de um homem pode produzir 100, pode produzir 60 e outro produzir 30. Aí eu fiquei pensando, né? Eu falei, todos eles produziram, né? Teve uma semente que produziu 30, outra produziu 60 e outra produziu 100. Aí eu falei, tudo bem, todos eles são bênção, né? São bênção de Deus. Produzir 30 já multiplicou. Era uma semente, produziu 30. Outro produziu 60, outro produziu 100. Mas eu fiquei pensando assim com Deus, assim comigo. O que faz uma semente produzir mais do que a outra? Já parou para pensar nisso? Tipo assim, por que uma semente produziu 30 e tudo bem, é bênção de Deus produzir 30. Outra semente produziu 60 e também tudo bem, é bênção demais, só que outra produziu 100. Ou seja, o que faz de uma semente, que é a palavra de Deus, que está implantada no meu coração, que está implantada no seu coração, produzir mais e outras produzir menos? Aí eu fiquei comigo, tipo assim, o que faz a diferença é a intensidade. É a pessoa ter a estratégia de alcançar mais pessoas. Aí Deus me fez lembrar disso, Deus me fez lembrar desse propósito que eu fiz com ele. Eu falei, meu Deus, se meus amigos eles não estão querendo ir para a igreja, eu quero fazer algo aqui na minha casa, aqui, onde eu possa atrair eles para essa semente que foi plantada no meu coração, também alcançar o coração deles. Sabe, o que falta, muitas vezes nas pessoas, assim, é ter essa intencionalidade, sabe? Procurar uma estratégia que nem a gente acabou de fazer aqui agora, de a gente tomar um café, mas para quê? Para semear isso daqui, semear a palavra no coração do outro, né? Se eu não sou um cristão, digamos que seja uma pessoa que não é cristã, aproveitar esse momento, vamos tomar um café, vamos comer uma pizza, mas que aquele momento, a palavra de Deus fala que a gente deve dar glória a Ele em todas as coisas, seja no comer, seja no beber, tudo faça para a glória de Deus. Ou seja, cada momento que a gente tem a oportunidade de semear isso daqui para gerar frutos na vida de outra pessoa, a gente tem que aproveitar. Então me deu essa clareza, sabe? Muitas vezes a gente faz festa na nossa casa, cara. Chama a vizinhança, chama os nossos amigos e a gente não compartilha isso daqui. Amém. Essa semente que foi plantada no nosso coração, cara. Amém. Entendeu? Então é isso que me chamou a atenção, Deus testificando que, aquela estratégia que eu estava tendo de usar minha casa para a glória dele, era algo dele, glória sabe? A Era Deus. algo de Deus. Era uma oportunidade para compartilhar aquilo que eu recebi. Então, a que produziu 30 é aquele que entendeu a palavra e produz frutos para a vida dele. O que produziu 60 é aquele que entendeu e compartilha com um amigo, chamando. E o que produziu 100 é porque cumpriu todo o propósito. Está louvando a Deus com a vida, para si, para o próximo, colocando Deus acima de todas as coisas, para a vida eterna, amém? Amém, é isso daí. Então, foi tremendo. Aí eu até compartilhei aquele versículo que Pedro tá entrando no templo, né? E tem aquele mendigo, né? Que pede esmola para Pedro. E ele fala assim, você tem alguma coisa para mim? Tem algo para me dar? Aí o que Pedro fala? Eu não tenho prata nem tenho ouro. Mas o que eu tenho, que é que de Pedro graça tinha? eu te dou. Que em Pedro nome de tinha? Jesus, levanta ele. Jesus. Pedro tinha essa semente. Pedro tinha a palavra. Amém. Pedro tinha Jesus. E aquilo que eu tenho, isso eu compartilho. Isso aí. Não tenho ouro, cara. Não tenho ouro. Meus bolsos estão vazios de ouro. E aí essa pessoa
que recebeu, que multiplicou 60, se ela aplica para a vida dela, virou 100. Tá entendendo? É o reino de Deus. Multiplicação. Amém. Glória a Deus. Multiplicação. Então é tremenda essa passagem. E foi isso que eu compartilhei. Amém. Professor. Glória a Deus. Tive a grata satisfação de receber aqui o meu ex-aluno, foi meu aluno, tive o prazer de ter sido professor do Lucas Badini, meu irmão em Cristo. Meu irmão, a revelação é maravilhosa porque ela vem do Senhor e ela frutifica, ela vai nos dando mais, como a palavra diz, né? Aquele que beber da água que eu lhe der, quando Jesus falou com a mulher samaritana, se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, essa fonte é o Espírito Santo, o Espírito de Deus que habita em nós, nos sinceros. Então, meditando na tua palavra, na palavra que Deus te deu, te usou, eu pensei, né, naquilo que foi falado, naquilo que eu comentei também, e eu pensei, nós que ouvimos a palavra, somos a semente que caiu em boa terra e deu fruto a 30. Aí, aquele que prega a palavra para outras pessoas, que se torna essa fonte, que entendeu e pratica a palavra e prega para outras pessoas, e essa palavra alcança outra pessoa, produziu a 60. Aí, essa que recebeu a palavra, a segunda pessoa que recebeu a palavra, vinda de você, que é aquele que produziu a 30, e aí quando ela recebeu, você produziu a 60, e ela leva a palavra a outras pessoas, veja que não vai virar 90, vira 100, 100%, total. É a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque o objetivo do Senhor é que o Evangelho seja pregado a toda criatura, todo aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. A palavra, muitos são chamados, poucos escolhidos, muitos ouvem a palavra, mas poucos são os que praticam a palavra, que vivem a palavra. Deus é luz, e luz traz discernimento, traz entendimento. Jesus não veio fundar uma religião, mas Jesus ele veio nos salvar. Ele é o único mediador entre Deus e Deus e os homens. Jesus é a luz, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ele é o caminho singular, a verdade e a vida. Então, quando a pessoa que ouve a palavra e vive a palavra, se converte e começa a lutar contra o pecado, em sinceridade, ela leva essa palavra para outra pessoa e essa pessoa também se converte, entende? Produziu 60. Essa pessoa que se converteu e produziu fruto a 60, levando a outras, esse é o objetivo do Senhor, que também entendem e se convertem. Isso é a pessoa que produziu fruto a 100. Então, aquele que levou a palavra no início, ele está produzindo a 100, porque é o projeto do Senhor, não só para nós, que é a salvação individual, mas para todo o corpo de Cristo, para toda a igreja que não tem placa, não é denominação, mas é todo aquele que crê. Amém, meu irmão? E aí, Deus falou com você? Que Deus te abençoe, que a graça, a paz, as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre você, amada igreja do Senhor, agora e até a volta do Senhor, em nome de Jesus. Amém.